Há alguns anos, a FIA adotou regras severas para que os pilotos não excedessem os limites de pista. Se nota que 100% dos pilotos não estão de acordo com esse tipo de fiscalização. E por isso a pergunta que fica é: por que a Federação Internacional de Automobilismo segue insistindo nisso? Eu sou Alexandre Odo e neste vídeo vamos analisar o comentário mais recente do atual campeão do mundo, Max Verstappen, que declarou que a FIA trata os pilotos como amadores, além de reclamar que os pilotos nunca são ouvidos. A principal meta de um piloto em qualquer categoria do automobilismo, desde o kart, é andar no limite. Levar o desempenho do seu carro até o limite, mas sem ultrapassar esse limite, é o grande objetivo de todo piloto, e por isso ele sempre precisa testar a todo momento, tentando traçados novos, variando freadas, entradas de curva, contornos e saídas também de curva, em velocidades e maneiras diferentes. Este conjunto de tentativas e testes tem por objetivo identificar a maneira mais rápida em cada curva e reta do circuito, para que, no total geral, faça as melhores voltas possíveis. Também são adicionados outros fatores variáveis que dificultam a busca deste limite, porque, com esses fatores variando o tempo todo, do início ao fim de uma corrida, um piloto não pode adotar o mesmo limite do início ao fim da prova, com tanque cheio, pneus novos e no final da prova com tanque vazio e pneus gastos. Outros fatores variáveis são, por exemplo, as condições de pista, temperatura e umidade, sujeira, emborrachamento e até pista molhada por uma garoa leve ou uma chuva pesada. São tantas as variações que um piloto deve buscar o limite em todas as voltas. A pergunta do $1 milhão: qual é o limite ideal? Para essa pergunta, não há uma resposta simples, tamanhas as variáveis, mas podemos respondê-la dizendo que, para achar o limite, é muitas vezes preciso ultrapassá-lo. Ou seja, você só vai ter uma noção mais certeira se está no limite máximo de contorno de curva, se, em algumas tentativas, você chegar ao ponto de escapar levemente dela. O limite seria um pouco menos do que isso. Mas como encontrar o limite se a FIA proíbe extrapolar esses limites? O que acontece é que passa a haver um nivelamento entre os pilotos mais arrojados e talentosos e os pilotos medianos. Afinal, os medianos raramente andam no limite, enquanto os mais talentosos teriam essa capacidade, mas são impedidos de ultrapassar esses limites de pista. Mas então, por que a FIA impõe esses limites de pista? Ela faz isso porque em algumas das saídas de curva, não todas, pode haver um ganho de velocidade nessa saída, se você ultrapassar os limites de pista. Os pilotos são contra essa argumentação, pois, se há um ganho de velocidade, este ganho está à disposição de todos, ou seja, todos podem fazer uso dele, se não houverem limites a serem respeitados. Além disso, há uma dificuldade de interpretação, análises de imagens e mais imagens, e nem os sensores eletrônicos são precisos. Pois, como por exemplo na classificação do GP da Hungria de 2022, quando Pérez teve a sua volta deletada no Q2 e não houve tempo para tentar outra mais rápida. Apesar da FIA ter identificado o erro depois de alguns minutos, isso prejudicou o mexicano, que não passou do Q3 com sua Red Bull. A declaração de Max de que a FIA trata os pilotos como se fossem amadores é por isso. Os 20 pilotos do grid da Fórmula 1 não estão ali por acaso. Há muito mérito e experiência ali, de modo que não vão se colocar em riscos absurdos como alguns novatos das categorias de base. E pior, que nem na maioria das categorias de base esses limites são cobrados, até pela dificuldade de fiscalização. Essa conduta da FIA acaba privando os fãs de maior competitividade na pista, com pilotos a cada volta tentando encontrar os limites, levando muitas vezes a erros, claro, mas apimentam com muita emoção as corridas. Vale recordar pilotos como Gilles Villeneuve, Nigel Mansell, Ayrton Senna, Pastor Maldonado e outros, que buscavam sempre o limite, excedendo sempre, mas trazendo aquela emoção que há algum tempo não vemos na atual Fórmula 1. Você sabia que Hamilton, Vettel e Alonso, por exemplo, começaram correndo de kart? Sim, o kart é um esporte maravilhoso que combina técnica, concentração e preparo físico e mental. Se você corre de kart de lazer, mas quer se tornar competitivo para ganhar as corridas e disputar campeonatos,
Conheça o Kartflix, uma plataforma streaming de treinamento de pilotagem de kart com mais de 150 títulos, além dos cursos de pilotagem de Alexandre Odo e Christian Petkov. A assinatura mensal é de apenas R$ 29,90. Aproveite a promoção de 7 dias grátis para experimentar a plataforma. Vejo você nas pistas! Inscreva-se aqui no canal e compartilhe este vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp.